Tá no ar mais um Quem Pode, Pode, o podcast de quem tem história para contar. E, gente, todo mundo fala sobre inclusão social, né? Mas, de fato, quem se importa? Hoje eu tô aqui com uma pessoa que tá fazendo diferente, que mostra que se importa muito com essa situação, que é a psicóloga Fernanda Rocha e que tem um projeto muito legal. Gostou, né? Ficou curioso? Então vem comigo depois da vinheta. Bom, gente, hoje eu tô aqui com Fernanda Rocha, psicóloga, e ela tem um projeto chamado Interagir e Evoluir, que faz a inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente já sabe que é uma pessoa que se importa com a humanidade, né? Fernanda, muito obrigada por você estar aqui. Espero que você esteja confortável e o bate-papo vai ser ótimo. Agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui. E, Fernanda, a gente sempre faz essa mesma pergunta. Tá? A gente sempre quer saber um pouco mais de quem a gente está entrevistando. Então me conta mais sobre você, sobre a Fernanda Rocha. Vamos lá, tem história aí. Então, vamos embora, a gente gosta. Então vou contar um pouquinho, né? É difícil falar sem contar do Interagir e Evoluir, né, especificamente, sem contar a minha trajetória toda, né, profissional, especificamente. Então eu sou formada em psicologia, né, como você falou, e desde a época da faculdade, né, primeiro eu estava sambando ali, né, nas ideias do, não, quero clínica, eu não sei se eu vou trabalhar em escola, hospitalar, fui ali observando todas as opções, né, e aí eu lembro que teve uma matéria na faculdade que era em relação a estágio, e aí o professor chamou várias pessoas para falarem um pouquinho da sua área ali. Então, veio uma menina do escolar, veio outra do hospitalar. Ah, tá. Já estava na área. E aí, nisso, lá tinha uma menina que ela foi falar sobre a área escolar, que ela estava trabalhando em uma escola de educação inclusiva, né? E os olhos dela brilhavam ao falar daquilo, né? E aquilo me encantou. E na época, eu lembro que eu anotei ali o nome da escola e, enfim, quando eu tive a minha chance de fazer estágio, né, na época correta, eu mandei currículo para essa escola, fui chamada e trabalhei lá. E foi muito legal a experiência, foi o meu primeiro contato e me apaixonei, né? Então eu virei essa pessoa que eu falei, né, que os olhinhos brilhavam quando ao falava falar sobre o assunto. Exatamente, sou completamente apaixonada até hoje, né? E nisso começaram a caminhar as coisas. Então trabalhei em diversas escolas de inclusão e essas escolas, trabalhei com criança também, né, mediação, mas trabalhei muito com adultos. E eu comecei a reparar que eles não tinham vínculos sociais para além das suas famílias. Então, quando chegava numa segunda-feira, como foi o final de semana, o relato era muito limitado, né? Fiquei em casa. Né? Isso da maioria, né? Exatamente, a maioria, né? Não tinham aqueles encontros sociais. Sim. Né? E isso me chamou muita atenção. Então, eu comecei a pensar em relação a criar esse ambiente para eles que até então não existia. Né? Na época, conversei com uma psicóloga que também trabalhou em uma escola comigo e ela entrou nessa comigo, mas depois de alguns meses acabou que ela tinha outros projetos da vida dela, e aí comecei a ficar ali naquela indecisão, né? Sozinha, e mas agora... Já tinha começado? Já tinha dado start. Imagina. Mas já tinha, tipo assim, lugar alugado ou não? Não, tinha dado start dos passeios, né? Então eram passeios uma vez ao mês ou 2 vezes ao mês. Fora da escola? Isso, fora da escola. Então um teatro, uma pizzaria, né? Piquenique. Você já tinha começado? Já. Nisso, mais ou menos uns 4 meses, ela falou, olha, não, né, não vai dar pra continuar, tô com outros planos. E aí eu fiquei super tensa, sozinha. E aí pensei em desistir, porque realmente dá muito trabalho, né? É uma logística muito grande, porque eu coloco amor em tudo que eu faço, e nisso eu penso em cada detalhe,
né? É uma responsabilidade muito grande. Eu tô com filhos de outras pessoas, né? Com a responsabilidade ali de cuidar, de orientar, né? De tomar um cuidado, né? Do ambiente externo, né? Como são ambientes externos, não é uma sala, né? Não é ambiente controlado, né? Exatamente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas pensei e resolvi dar continuidade. E que bom, porque o projeto só veio crescendo mais e mais, né? Então, a Interagir e Evoluir está com 7 anos e pouquinho, né? E só sucesso, né? Tivemos aí esse período de pandemia, né? Que foi uma pausa, né? Porque, na verdade, foi um momento difícil para todo mundo, né? Para eles também não foi diferente. Nós até conseguimos fazer alguns eventos online, no Zoom, foi bem legal. Encontros semanais com grupos menores, mas não tinha o alcance que nós conseguimos no presencial, né? Nem todo mundo consegue se adequar ao online, né? E no pós-pandemia, as mães começaram a relatar a perda de habilidades sociais que eles tiveram durante a pandemia. Se nós tivemos, né? Então, medo de sair de casa, a falta de habilidade de lidar com o outro, né? De tato, enfim. E nisso, as mães começaram a demandar sobre e criamos o grupo de habilidades sociais. Nisso, o William, né, meu namorado, já tinha entrado aí no Interagir e Evoluir, né? Então, no ano passado, ele conheceu e começou a se aproximar do projeto, né? E aí também se apaixonou, então é outro aí que também os olhinhos brilham a falar do projeto. E é uma pessoa que virou aí meu braço direito no projeto, então tá ali, né, coordenando tudo junto comigo. E foi o empurrãozinho que eu precisava também, porque eu estava com muitas demandas, porém completamente sobrecarregada, né, tudo nas minhas costas e não conseguia alcançar mais coisas. Então, foi o empurrão que o projeto precisava para alcançarmos outras coisas. Então, criamos juntos o grupo de habilidades sociais, que foi em março. O grupo foi um sucesso, então a gente tinha fila de espera para entrar no grupo, foi muito legal e tá aí até hoje, né? Criamos uma segunda turma, nisso a gente tinha alugado uma sala só por 1 hora, né? Que era, por 3 horas. E nisso começaram a me demandar outras coisas, nós fizemos uma proposta para o rapaz que disponibilizou uma sala dentro do centro de fotografia que ele tem. Nossa! Sim, então até chamar a atenção que as pessoas falam, mas aqui tá escrito outro nome? Aí eu explico, não, é porque eu alugo uma sala aqui dentro. E nisso eu combinei com eles, né, um valor para alugar a semana inteira, né? E fechamos, então em maio conseguimos alugar uma sala ali, né, para ficar nossa mesmo. E fomos abrindo novas atividades. Então em maio abrimos a turma de teatro, em junho abrimos a turma de dança e semana passada abrimos a turma de audiovisual. Então, estamos com diversas atividades bem bacanas, fixas, para desenvolver essas habilidades, né? Não só os passeios, que os passeios continuam quinzenais, mas agora essas atividades fixas ali, para trabalhar as habilidades deles nos gerais. Mas isso tudo é no Rio? Onde que fica? Tudo no Rio, em Botafogo. Ah, tá, mas como é que você, tipo assim, como é que você escolhe fazer psicologia? Por quê? Então, ali também foi uma coisa que eu fiquei meio, né, na época, eu trabalhava, isso eu tinha uns 16, 17 anos, né, eu fazia um estágio no TRT, e lá eu tinha um incentivo muito grande para a área do direito. Então, normal. Os colegas de trabalho, nossa, tenta direito, estuda isso aqui, começaram a emprestar livro, né? Falei, poxa, acho que eu vou estudar para concurso, né? Tá bom, comecei. É que todo mundo que faz direito começa, né? Fazer direito e fazer concurso. Mas aí, assim, durou pouco tempo. Você chegou a começar? Não cheguei a fazer direito, mas estudei para concurso. Eu até passei para um cargo do IBGE, fiz ali era um cargo temporário, né? Aquele do censo. Sim, sim. Mas depois continuei estudando um pouco para concurso, mas eu falei, não é minha praia. Não é isso? Não é isso. Acho que foi muito ali naquele impulso, né? De todo mundo ali, né? Do ambiente que você tava. Exato. E aí eu pensei, né, em algumas áreas que me chamavam a atenção, né? Então, nisso tinha a psicologia e a pedagogia, que eram áreas que eu tinha interesse. Sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Mas não tem ninguém na família? Nem pedagogo, nem psicólogo? Nenhum.
Vai. E aí sempre me chamou a atenção essas áreas, né? Pela minha escuta, querer ajudar as pessoas, sempre fui muito paciente para ensinar. Então fiquei ali na dúvida das duas. Nessa época eu já trabalhava em uma loja De quê? de sapato. E chegou lá uma parceria com uma faculdade. Falei, opa, é a chance que eu precisava. Isso já há quantos anos? Eu 18? tinha 18, 19, por aí. Então você saiu da escola pra trabalhar. Tem que trabalhar, né? Isso, eu já trabalhava antes, e aí, né, sempre tive esse movimento, né? Não venho de uma família, né, rica, então tem que correr atrás. É isso. E aí nisso veio essa oportunidade, então, de uma parceria, né, que ganhava um desconto quem trabalhava ali na loja. E aí, nessa faculdade tinha psicologia, né? E aí eu falei, opa, então acho que é isso, né? Me inscrevi, aí conforme me inscrevi, né, ainda estava naquela dúvida entre as áreas, mas realmente essa oportunidade me deu um empurrãozinho. E depois que eu comecei a fazer, eu vi que de fato era o que eu gostava, me apaixonei, enfim. Então tenho. E aí ficou e tá até hoje. Sim, e não me vejo assim. E aí, você vai fazer outra profissão? Não me vejo. Assim, até gosto de outras áreas, mas assim, a psicologia é assim a minha vida. Eu gosto muito mesmo. Mas aí você começou, né, nessa escola e tal. Mas aí você, pra começar, né? Porque você tem que fazer um nome, né? Pra começar, você chegou a ser aquela psicóloga que atendia tudo? Sim, com certeza. Porque é difícil, né? Você não tem como começar já num público específico, né? Não tem como. É muito difícil, né? Pois é. Tanto que às vezes as pessoas... hoje mesmo eu recebi uma mensagem falando, olha, a tabela do CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, aumentou, né, o valor das sessões de terapia. E aí lá tinha o preço baixo, médio e o alto. O baixo era R$199 a sessão. E aí, né, os comentários, né, eram, não, mas tem que valorizar a sessão. Eu falei, gente, mas quem é que tem... R$190. Por sessão, né? Se você faz uma sessão geralmente por semana... Por semana, dá 4 no mês. Então, 800 no mês, né? Não é um valor fácil. Não é. Então, sinceramente, né? Eu não cobro esse valor e eu não conheço pessoas próximas que cobram, né? Lógico, um ou outro ali, mas... E você ainda tá numa cidade grande, que é o Rio de Janeiro. Exatamente. Mas você sabe que não é a realidade do lugar que você tá, né? Não é, né? Tem também uma concorrência muito grande, mesmo eu fazendo um ótimo trabalho, né? Não é acessível um valor desses, né? Então, foi difícil iniciar, né? Comecei fazendo estágio na própria faculdade da clínica, não recebia nada. Depois, quando eu me formei, fui para uma clínica que eu recebia... Primeiro, eu recebia R$3 por atendimento. Depois, exatamente, essa cara. Quando eu recebi o diploma, porque fiquei naquele limbo ali que não tinha diploma, mas já era formada, né? Quando eu recebi, mostrando pra eles, opa, aqui o meu diploma. Vocês? R$6. Sério? R$6. Tudo isso. Já vale o dobro, né? Com diploma vale o dobro. R$6 por sessão. R$6 por sessão. E aí, aquele atendimento clínico, né, de plano de saúde. De meia hora? Meia hora, que, né, entrou um, sai outro, você mal tem tempo de preencher uma ficha, né, receber inúmeras demandas ali. Não dá nem pra se aprofundar, né, com o paciente. Muito difícil, né, não vou desconsiderar, lógico que é válido, né, porque a pessoa vai estar tendo seu espaço ali, se tiver um bom profissional que saiba manejar, é válido, né, mas não é a mesma qualidade, né, de um atendimento de 50 minutos, né, um profissional que está ali sendo valorizado também, pelo menos minimamente, né, porque eu não estou dizendo ali de receber os seus R$200, R$300 por sessão, mas também R$3, R$6, né. Caraca, você ficou quanto tempo nesse emprego? Eu fiquei, eu acho que uns 2 anos, mais ou menos. Mas aí foi aumentando o valor ou não era? Continua 10, 12 no máximo. Sim, bem puxado. E tem outros detalhes também, porque eu só recebia 3 meses depois. Oi? A clínica era particular? Era particular. Ela tinha vários convênios com planos. Ela te pagava quando ela recebia o plano? Exato, exato. Caraca. E aí? Mas aí era perto da sua casa? Não. E ia como? Então, tinha que dar um jeito. É isso, você tinha que se programar, tinha que ter o seu dinheiro ali no bolso. A passagem?
Exato, bem complicado. E tinha que fazer comida pra levar, né? Porque também não dá pra comer Sim. fora, tudo, porque é caro. Sim. Gente, e você morava com seus pais? Nessa época eu morava. Ajuda, né? Isso, ajudava. Caraca! Mas foi um período bem puxado. E depois também, Com enfim, 2 anos. tinham diversas E pensou em questões da desistir? clínica. Não, Nesse tempo, assim, você fala assim, caraca, eu estudei tanto pra ganhar R$ 6. eu nunca pensei em desistir. Agora, né, sua pergunta me chamou a atenção. Nunca pensei em desistir, Mesmo sendo difícil. mesmo sendo difícil. Eu acho que talvez esse tenha sido também um grande diferencial que me fez continuar e ir alcançando, né? Eu vejo, até na minha clínica mesmo, né, as pessoas que eu atendo, porque eu não atendo só pessoas com deficiência, o quanto às vezes as pessoas desistem, né, quando encontram algum obstáculo, às vezes querem começar já recebendo muito bem. Porque já sai da faculdade com uma ilusão, né? Que vai ser psicólogo, tipo assim, qualquer profissão. Que você já vai ganhar rios de dinheiro, que não sei o quê, que você vai ser respeitado, né? No seu grupo profissional, e não é assim. Doce ilusão. Pois é, você tem que ralar, vai te dar com muita cara na porta pra poder começar a respirar. Sim. E tipo assim, já teve dia que você não atendeu ninguém? Atender ninguém já teve, assim, porque, por exemplo, às vezes eu tinha um bloco de horário, tinha um dia lá, sexta-feira, por exemplo, era um dia que eu ia pra clínica de manhã, de tarde eu trabalhava em uma escola. Ah, tinha isso, trabalhava em uma escola, então dava pra ter alguma. Algo mais, que eu falei. Então tinha exato. uma segurança de algum lugar, não era de Isso, zero. Isso. E aí, de noite, eu voltava pra atender só 3 pacientes. E era perto a escola da clínica? Não. Gente! Eu rodava. Caraca! E aí, nisso, já teve alguma vez que eu cheguei lá, né? Principalmente quando, sexta-feira de noite, né? Dependendo do tempo, tá meio, né, ruinzinho. Aí as pessoas faltavam. Então, já teve vez de eu ir pra lá. E paciente não vai, eu não recebi. Isso que eu falo, o paciente não vai, você não recebe. Não. Não passou a carteirinha? Exatamente. Se a clínica não recebe, você não recebe. Exatamente. Caraca! E não tinha carteira assinada, não tinha nada. Não. E isso foi uma coisa que, inclusive, me manteve muito presa às escolas. Porque eu sempre fiquei assim, a clínica me dá muita insegurança, né? Porque hoje eu tenho, mas daqui a pouco pode não ter. Final de ano, por exemplo, os pacientes entram de férias, né? Aí acham que, opa, eu vou viajar, terapia pra quê? Né? É isso. Né? A pessoa às vezes entra ali numa ilusão, né, dessas férias e esquece de fazer terapia, esquece de cuidar da saúde mental. E como é que eu fico? Né? Então, foi um período que eu sempre ficava bem desesperada ali, porque se eu não tivesse uma boa administração financeira, o salário caía absurdamente. Então, eu fiquei muito tempo presa às escolas, né? Até que na pandemia... No paralelo, né? Clínica e escola, clínica e escola. Exatamente. Minha vida, assim, tinha dia que eu ia para 3, 4 bairros diferentes, assim, maior correria. Isso foi quando? Você terminou de... Você tá formada há quanto tempo? Tô formada já... Ai, que pergunta difícil. Mas eu acho que faz uns 6 anos que eu tô formada. É, por aí. Então, nesse tempo... Isso. Os 2 você já estavam antes de se formar. Eu fiquei, na verdade, nisso até uns 2 anos atrás. Ah, é? Uhum, sim. Na verdade, foi no meio da pandemia que eu ainda estava numa escola, estava trabalhando à distância na escola, com os atendimentos clínicos. E a demanda de escola, né? Na época eu atendia, acompanhava crianças, né? Então, tinha um aluno de 5 anos que era muito difícil conseguir dar aula para ele no online. 1000 adaptações, a escola me cobrando absurdamente. E aí aquilo começou a me sufocar. A demanda da clínica começou a crescer também, né? Eu comecei a ter mais espaço também para isso. E aí eu resolvi arriscar, né? Vi que também essa cobrança toda que eu tava recebendo... Não tava sendo bom pra você? Não tava. Mas até então você tava ainda na tal clínica ou já na sua? Já tinha saído. Ah, você já tinha saído da... Não tava na minha, tava fazendo só... sublocava a hora, né? Então, alugava num consultório na Tijuca, tinha um outro em Copacabana. Ah, entendi. Aí a pessoa chegava... já sabia que você tava lá. Isso. Marcava antecipadamente. Era um consultório com outras especialidades. Não, por exemplo, digamos que eu tenho meu consultório. E aí... eu disponibilizo algumas horas para outros profissionais. Ah, sim. Entende? E aí você é psicóloga, olha, eu quero sublocar aqui tal hora. E aí tem valor X, você aluga ali a sala por aquela hora. Mas aí já tinha o seu paciente
Você já Isso, tinha é. paciente já Só alugava certo. quando tinha ali. Ah, você já saiu, tipo assim, você saiu dessa outra, Uhum. que não era um valor legal, já com os pacientes. Isso. Ah, tá. Beleza. Sim. Entendi. Isso algumas pessoas já estavam indicando, né? Eu acho que o melhor é esse boca a boca, né? Então você faz um serviço bacana com uma Isso pessoa. antes de pandemia ainda, né? Um pouco Isso, antes. pré-pandemia. E ali eu já tinha alguma grade de pacientes mínima. Ainda né? tinha, então, o valor já que era fixo, porque a pessoa te Isso, pagava, Isso. né? Um valor melhor e tava na Sim. escola. Sim, sim. A escola começou a sufocar. Isso. E aí eu resolvi tomar essa decisão, né? Fiz minhas contas ali. Falei, bom, eu tirando a escola, eu vou ter muito mais tempo aqui, né? E aí eu vi até o quanto era um pensamento pequeno meu, né? Muito de insegurança, de zona de conforto, ficar presa à escola. Porque eu fiz as contas do salário que eu recebia na escola, com o quanto eu recebia nas consultas. E eu vi que o salário que eu recebia para trabalhar todos os dias, de 1 às 5, eu pagava isso em uma manhã. Do seu atendimento. Uhum. E você não Sim. tinha feito essa conta ainda? Ainda não tinha feito eu acho que tinha feito mais ou menos, mas uma mesmo. insegurança, né? Então, mas poxa, tá bom, será que eu consigo essa cartela de pacientes me pagando o valor X? Né? Será que eles vão manter? Mas e se depois não quer mais continuar na terapia? E aí? Né? Então, eu fiquei muito presa a essa carteira assinada. Entendi. Né? Mas aí realmente chegou um momento que eu falei, não, vamos lá, né? Foi mais no meio confiante. da pandemia. Foi no meio da pandemia. Então tomou uma decisão difícil. Foi. No meio da pandemia. Sim. E aí? E aí comecei a ter mais tempo para investir na minha carreira. Mas então a sua era só Fernanda Rocha? Só Fernanda Rocha. Psicóloga. Isso. Tá. E aí comecei a investir em Instagram, Facebook, né? Mostrar o meu trabalho. E aí as pessoas começaram a me conhecer um pouco mais, né? Botar ali uma foto ainda, né? Um pouco tímida. Como Fernanda Rocha. Exatamente, como Fernanda Rocha, né? E aí, aos poucos, eu fui ganhando mais força, confiança no meu trabalho também, né? Então, é engraçado que até uma amiga minha, uma vez me falou, nossa, é lógico, né? Você se formou em psicologia, mas eu só vi o quanto você era boa quando eu comecei a ver você falando ali sobre, né? O quanto você era boa, de fato, porque eu vi você falando ali com propriedade, né? Então, você estava muito para você e para os seus pacientes. Sim, sim. E ainda não estava mostrando aquilo, né? É diferente quando você mostra o seu trabalho, né, numa rede social, para todo mundo ali ver, você abre ali a câmera e faz um vídeo falando com propriedade sobre aquele assunto, do que quando você faz um texto. Veio mais cliente ainda, né? Veio mais paciente. Sim, começou a surgir mais pacientes. E aí, na pandemia, realmente, eu foquei, né, nessa área clínica. Então, se você voltar lá o perfil do Interagir Evoluir, você vai ver que tinha uma fase ali que eu só estava postando sobre psicologia, né? Fazendo reels e live falando sobre assuntos de psicologia. Normal. Isso. Autoestima, enfim. Geral, uma forma geral. Exato. E aí, nesse pós-pandemia, que realmente eu falei... Mas veio quando esse estalo? De falar assim, caramba, eu gostei disso. Na verdade, eu comecei a me ver muito dividida. Até o Instagram mesmo, eu ficava assim, gente, eu tô postando do Interagir Evoluir, eu tô postando aqui de psicologia, quem olha meu perfil deve falar que bagunça é essa que tá acontecendo aqui. E aí eu falei, gente, então, eu tenho que fazer uma... você já tem, o projeto tem tempo, né, que você tem 7 anos. Sim. Então, você ainda conseguia fazer ou ele ainda tava, tipo assim, quietinho lá dormindo, ou mesmo você nessa vida louca, você ainda conseguia continuar ele? Sim, tudo isso em paralelo. Mesmo fazendo, você ainda conseguia fazer o projeto, que eram os passeios. Sim, eram os passeios. Você já estava na escola, então facilitava, né? Uhum. Vai ter um passeio e tal. Sim. Nessa época eu nem trabalhava na mesma escola, mais que esse público, até porque a coisa foi tomando uma dimensão maior, né? Então, um foi indicando para outro, então já não era mais aquela galera daquela escola. Mas como se era uma vez a cada 15 dias, funcionava. E era só final de semana, geralmente, né? Sim, funcionava. Claro que tomava muito, porque um passeio que eu faço, eu tenho que organizar minimamente 1,5 semana antes. Porque é muita coisa, né? Então, é alimentação, é ver a acessibilidade do local, é pedir para reservar, né? É ver o horário que tem menos gente, enfim, é carro, é auxiliar, é muita logística. O primeiro passeio que você fez tinha quantas pessoas? Acho que umas 6. Caraca, gente, pra caramba. E agora? Agora tem uma média de 15, já fiz passeio com 25. Mas isso só no Rio ou já saiu?
já saí para fazer bate e volta. Então, fui para Petrópolis, para Teresópolis, tudo indo e voltando no mesmo dia, né? Mas temos aí um sonho de fazer uma viagem para dormir final de semana. Inclusive, né, se alguém estiver aqui ouvindo o seu podcast, né, pois quiser fazer uma parceria com a gente, porque realmente é uma logística muito grande, tudo isso tem um custo, né? Então, para fechar... Mas as pessoas pagam. As pessoas pagam, eu tenho que repassar esse valor, né? É porque não tem como, o projeto, não tem como assim, a pessoa não tem ninguém que fomente ele, né? Não, Entendi. não tem. Inclusive, nós abrimos agora como empresa, né? É uma coisa muito recente. E foi uma dúvida muito grande, né? Se abria como ONG, como empresa, né? Só que o projeto ele já se mantém de uma forma sólida e solo, né? Digamos, sem depender de prefeitura e De ajuda financeira. Exato. Então, o meu receio era virar ONG, depender disso, e aí não, tudo bem, agora tá tendo um respaldo, né, estão ajudando aqui e tô conseguindo manter toda a estrutura. A gente sabe que às vezes muda um governo, muda alguma coisa, e isso tudo pode ir por água abaixo. E aí? Né? Então, a gente achou melhor continuar, né, isso e abrir como empresa e, quem sabe, abrir brecha para, alguém aqui, né? Exato, alguém aqui resolveu financiar essa parte aqui e nós conseguimos dar tantas bolsas. Tantas vagas, né? Exato, nós temos esse viés também de ajudar as pessoas, né? Eu sei a dificuldade das mães, né? Mas, infelizmente, eu não consigo também alcançar todos, né? Mas gostaria muito. E por isso que até no mês passado a gente teve o Arraiá Inclusivo, que foi um evento gratuito, aberto, pensado completamente para esse público, né? E aí recebemos pessoas de todos os lugares assim, do Rio. Foi muito, muito bacana. Isso não é Botafogo mesmo? Isso foi na Lapa, no centro. Então foi muito legal, foram mais de 400 pessoas. Olha que legal. Nossa, o evento tomou uma proporção imensa. E assim, foi muito gratificante receber o feedback das pessoas. Não teve uma reclamação. As pessoas saíram de lá transbordando amor, né? Falando o quanto eles sentiram essa energia, né? Então, assim, eu vi que a nossa mensagem foi passada, né? Então, as pessoas sentiram o que eu sinto quando eu tô com eles, né? Esse amor todo, essa empatia, né? Mostrar o quanto eles são capazes. Então, tiveram várias apresentações, né? Apresentação de forró com uma cadeirante. Teve um grupo Dancing Down, que são pessoas com síndrome de Down. Então, teve a apresentação do nosso teatro lá. Então, foi muito, muito bacana. As próprias barraquinhas também. Eram pessoas com deficiência ou seus familiares, né? Foi também nesse propósito de ajudar as famílias, né? Então o dinheiro que eles ganhavam ali, botou a barraquinha, eles que levaram as coisas e o dinheiro que fazia era deles. Exatamente. Foi legal. Foi muito, muito legal. Então, é um evento que depois a gente quer, né? Fazer mais vezes, né? Exato. Existe uma logística muito grande, né? Imagina. Então, fiquei aí algumas semanas sem dormir. Mas depois de ver toda a repercussão, o quanto foi lindo. No dia seguinte, falou, William, vamos fazer outro. Quase. Ele que sabe o quanto, olha, acordava ele de madrugada. Ai, meu Deus, tem que ver isso aqui da festa junina. Puxa. É correria, né? Sim. Mas é gratificante. Completamente. Ver os sorrisos, ver, assim, os feedbacks. Não tem preço, né? A gente recebe feedbacks, assim, com constância de evolução deles e, nossa, é emocionante. Aí você falou que começou a ver que o projeto, entre o perfil de psicologia e o projeto, ele estava tendo mais força. Você estava dividindo a atenção ali, no mesmo perfil. Tava dividindo, eu vi, opa, não dá mais, você é uma só. E não dá para demandar tanta energia, pelo menos o quanto eu estava, né? De tentar gerar conteúdo para os dois e, enfim, e tudo em um perfil só que eu falei, gente, isso aqui tá uma bagunça. Então vamos definir isso. E aí comecei a fazer um estudo meu, realmente, do que eu tinha mais interesse de investir, onde eu me realizava mais. Na psicologia como um todo ou no projeto? Exato. E amo muito as duas áreas, tá? Tanto que eu ainda continuo com atendimento clínico, né? Eu fico muito, assim, de desapegar dessa minha agenda clínica, né? Tem pacientes que eu atendo há muito tempo, mas eu consegui, pelo menos, desafogar boa parte e definir até o Instagram em si. Pronto, é o Instagram do Interagir e Evoluir, né? Então, hoje, no Instagram, realmente eu falo, né, 100% do Interagir e Evoluir. Essa semana agora que eu decidi abrir o meu perfil pessoal, também foi uma coisa que eu fiquei meio ali na dúvida, né? Porque era um perfil fechado, né? Eu aprendi na faculdade, na verdade, que paciente não poderia saber nada da sua vida.
né? Tu não pode, tem que ter aquele distanciamento, né? Uma coisa muito, né, psicólogo, como se fosse um ser ali, né? Ser evoluído, Sério? ser de luz. Não tem problema não. O psicólogo não pode ter problema. Não tem. E aquilo não tinha a minha cara, né? Então, eu brincava que eu sou psicóloga do povo, gente. Então, eu faço brincadeira, a minha sessão é mais descontraída, é lógico que, né, tem ali seus momentos, as pessoas tô tratando das dores das pessoas, né? Então, tenho muito tato, né? Mas não é aquela coisa Pesada. também pesada, exato, com distanciamento, né? Então, quando eu acho pertinente, eu trago algum exemplo meu, se isso vai somar para a vida da pessoa, lógico, eu tenho muito uma análise quanto a isso, né? Faço minha terapia, então não posso mexer numa questão que, opa, tá muito aqui mexida em mim, senão a gente vai sentar junto e chorar, né? Mas quando é uma questão, por exemplo, tinha uma paciente minha que estava passando por uma questão de dirigir carro, né? Muita dificuldade, muita ansiedade e medo e pensamentos quanto àquilo, e eu passei por isso, né? Eu tinha muito medo de dirigir, enfim. E você externou para ela. Exatamente, eu já tinha passado por aquilo, passei e foi muito bacana, né? Porque a gente aprende muito com o outro, né? Então, e isso gera um vínculo, né? Então, quando você tira toda aquela armadura e mostra, eu sou humana como você, eu também tinha dificuldade como você, né? Isso é muito bacana. Quebra o gelo, né? Exato, exato. Então, essa semana agora, né, eu resolvi abrir o meu perfil pessoal. Lá eu te falei, nossa, gente, tem muita foto minha de biquíni, e tem foto minha bebendo e brincando e tudo mais. Eu fiquei, será que faço uma limpa aqui? Eu falei, gente... Sou eu, ponto. Exatamente, não seria eu, né? E aí eu fiz aquela... uma capa, deixava fechado. Exato, e aí fiz aquela coisa de virar o botãozinho ali, né? E falar, gente, pouco importa o que as pessoas vão pensar, quem quiser me conhecer de fato vai estar conhecendo aqui, né, quem eu sou de verdade. E é isso, na verdade, é até um filtro, né? As pessoas que estão ali te julgando porque você postou uma foto de biquíni, eu acho que é a pessoa que eu não quero ter convívio, né? Porque eu quero aquela pessoa que entenda que eu posso ser uma boa profissional, mesmo sendo aquela zoeira ali que eu faço, né? Enfim, porque isso tudo me constrói, né? Eu sou quem eu sou. É a Fernanda, né? Exatamente. E hoje o projeto tem quantas pessoas? Olha, é difícil de quantificar um número exato, né? Mas nós já tivemos o alcance de mais de 200 pessoas, né, que passaram tanto pelos passeios quanto as aulas, né? Então, como são 7 anos, né? E cada passeio vai uma galera, até porque eles têm os gostos. Que não estão no projeto em si. Não estão ali nas atividades fixas, né? Sim, mas já passaram mais de 200 pessoas. As atividades são quantos tempos? São todo dia tem atividade? A ideia é essa, mas estamos caminhando para isso. Porque vocês estão só uma sala alugada por semana. Só uma sala e nós queremos fazer atividades para as mães, né? Eu gosto muito de ouvir também essas demandas, porque elas têm muitas questões, né? Tanto de aceitar o diagnóstico, né? Aceitar a dificuldade do seu filho, de promover a autonomia dele sem mexer nas suas questões, porque muitas vezes coloca uma bolha, né, uma redoma em volta do filho e que isso atrapalha no desenvolvimento, né? Então, o quanto isso é prejudicial. Então, gostaria muito de acessar essas mães, fazer rodas de conversa, tenho muitas ideias quanto a isso, mas estamos ainda caminhando para isso, né? Tem a questão de espaço mesmo, né, de como que a gente está caminhando, né, de, opa, esse mês a gente vai lançar essa aqui, esse mês porque só tipo assim, o projeto, ele sozinho, na sua vida, já tem pouco tempo. Sim, sozinho, sim. Como eu falei, eu ainda continuo com a clínica, né? Mas com a força que ele está... Tô falando, hoje ele é mais forte do que a clínica. Sim, com certeza. Né? Então, tipo assim, com a força dele, é novo isso. Sim, a sala a gente abriu em maio. Então. Estamos em início de agosto. É muito novo. Sim. E já tem, assim, todas as aulas que vocês propõem, tem aluno. Todas têm aluno, todas. Tem uma galera que as mães até brincam, meu Deus do céu, quando é que você vai parar de lançar coisa? Eles querem fazer tudo. Querem fazer tudo. E você que faz tudo, ou você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, tenho um professor de teatro, tenho um professor de dança, né? Tenho um coordenador, tenho um auxiliar. Hoje você é responsável por quantas pessoas? Da equipe? Da equipe? Sou responsável por todos da equipe. Não, mas por quantos? São quantos? Teatro, coordenador, auxiliar, pedagoga, psicóloga. 5 de base que estão sempre ali. Acho que eu falei professor de dança 6. Acho que 6. 6 de base, né? Fora as outras pessoas que vão transitando. A festa junina foram uma média de 25 voluntários. Mas essas transitando é porque, tipo assim, pode ser uma demanda de mais psicóloga. Você vai lá e chama um frila, assim? Exato, né? E esse do Arraiá, como era um evento muito grande, nós precisamos de voluntários.
E solicitamos, né, botamos nas redes, tem uma galera que já foi voluntário, que já participou de alguma forma, já trabalhou com a gente. E aí foram lá para fazer esse evento acontecer, né? E fiquei muito grata, porque é graças a essas pessoas que empatizaram com a ideia e não, vamos lá, vamos fazer isso acontecer, que de fato a Arraiá tomou uma proporção que muito você não grande. imaginava. Exatamente. Caraca, e você, uma pessoa que ganhava R$3 por sessão, hoje é responsável por 6 famílias. Sim, exatamente. E o que você pensa? Gente, que loucura, né? Você já se pegou um dia pensando assim, caraca, eu tava lá ganhando R$3. Sim, Porque ninguém valorizava, né? Porque R$3 é porque é pra suprir grades, né? Tipo assim, tá ali pra dizer que tinha psicólogo naquela clínica, porque não era valorizado. sim. Né? Tipo assim, caraca, hoje eu tô aqui, tendo reconhecimento, tendo por mais de 400 pessoas indo numa festa que eu idealizei. Sim. Já parou assim pra pensar? É uma coisa que é engraçada. Às vezes eu tô tão na correria que eu não paro, né, pra pensar sobre isso, né? A festa junina mesmo foi no meio dela que caiu a ficha, porque eu tava ali, né, de um lado pro outro resolvendo. Foi um dia só, dia 23 Foi um dia de julho. só. Isso, foi de 10 da manhã às 6 da tarde. E no meio ali que eu consegui parar pra assistir uma apresentação, aí começou as lágrimas rolarem. Porque eu falei, gente, eu fiz isso aqui. Meu Deus, olha quantas pessoas, olha essa energia. E assim, por mais que eu tente explicar em palavras, a energia que tava ali, só de falar meu olho já. Emociona, que legal. Porque, gente, uma energia surreal que foi criada ali, realmente, assim, foi. Todo mundo que foi lá ficou encantado, sabe? Então foi muito, muito bom. Então, quando eu paro para perceber a proporção que a coisa tá tomando, isso é muito legal, né? Às vezes o William brinca muito comigo, porque às vezes eu fico meio ali, e ele fala: "Você agora está em outro nível, né? Agora você tá indo em Araruama para falar, olha lá". Que legal. Então, isso é muito legal, porque aí eu vou percebendo o quanto realmente o meu trabalho está sendo visto, as pessoas estão me chamando, me notando, né? Então, realmente, eu estou alcançando outras coisas, né? E que às vezes eu, opa, nossa, é verdade, né? Nem tinha percebido. Porque às vezes você está só vivendo ali, né? Tá naquela agitação que não percebe, né? Sim, mas eu fico muito feliz, né, de estar alcançando tudo isso, de ver quantas pessoas estão ali abraçando junto, né, porque não é só, né, o financeiro, né, então eu pago o professor tal para dar aula, mas são pessoas que de fato estão abraçando ali a causa, né, então já teve turmas que, caramba, a turma tá caindo, o número tá caindo, Fernanda, estamos juntos, entendeu? Se tiver um aluno, eu tô aqui. Exatamente. Caraca, que legal, cara. Então, isso que é muito legal. Isso que me faz também querer valorizar quem tá ali junto. Porque não é um trabalho que não dá para ser só pelo financeiro. Tem que amar, sabe? Tem que ser uma pessoa que tá com o coração aberto, porque tem que saber ali o tato com eles, né? Administrar, né? É um público que requer muita atenção, né? Então você precisa amar o que você faz para saber fazer aquilo ali da melhor forma, né? Senão você faz de uma forma que não é bacana. Faz de qualquer jeito. Exato. E nem é a nossa proposta. Na verdade, a nossa metodologia, inclusive, é uma atividade vinculada ao afeto. Então, todas as nossas atividades são baseadas no afeto. Então, a gente acredita que nada é criado sem o afeto. Então, se eu não tenho um mínimo de afeto aqui com você, né, vai ficar, né? Se eu não crio um mínimo de empatia, né? Então, se eu chego aqui, você me recebe sério, senta ali, Fernanda. Não flui, né? Exato. Eu não estaria me sentindo tão aqui à vontade de falar, né? Não então, flui, né? Exatamente. Então, a gente coloca ali como metodologia, a gente treina os profissionais que chegam para ter esse olhar, né? De afeto, de carinho, de cuidado, de entender que ali tem um outro ser humano que tem suas necessidades, de adaptação. Exato. Porque às vezes, poxa, não está conseguindo ali, vamos tentar de outra forma, vamos adaptar aqui, né? Vamos respeitar esse momento também, né? Então isso é muito legal, né? Então nós estamos criando, né, um ecossistema de inclusão muito legal voltado para o afeto. E lá no projeto, qual a faixa etária que você atende? Então, nosso público, no geral, é adolescente e adultos, né? Principalmente... Adolescente, 15 anos? Isso. Na verdade, já tiveram alguns com 13, né? Geralmente fazemos uma pré-avaliação para ver a questão de maturidade, de comportamentos inadequados, diversos pontos para estar em grupo, né? Então, já teve casos de me procurar uma pessoa, mas ser primeiro encaminhado para uma terapia, para trabalhar alguns pontos.
pôs e pro grupo. Exatamente. E para ter um aproveitamento, porque eu digo que para mim só é interessante se a pessoa estiver ali, se ela tiver um aproveitamento, né? Tanto que eu falo, se seu filho, pode ficar tranquilo, se seu filho não tiver um aproveitamento, eu vou te falar. E eu vou te devolver o dinheiro, a gente vai remanejar para outra atividade, porque para mim não é interessante se não tem um aproveitamento Se aqui. não tiver resultado, né? Exatamente. Pra ele, pra Eu já- família. Eu brinco que eu passei por diversas instituições que, lógico, me acrescentaram muito, mas também me mostraram muito do que não fazer, né? Que bom, né? Então eu já vi escolas que o aluno ficava ali andando, não fazia atividade nenhuma, o dia inteiro. Ficava só andando, ninguém pegava para fazer uma atividade, né? Às vezes fazia por ele. Olha. Então eu já vi, assim, pegar, por exemplo, uma pessoa que não tinha coordenação motora de pegar um lápis e um quadro todo pintado ali com formato, olho. Não foi aquela pessoa que fez, né? Então, quanto é absurdo isso, ninguém sentou para, né, explicar e deixar fazer ali, deixar Do jeito criar. que é. Exato, né? Então, já vi muita coisa por aí e com isso eu fui criando a minha metodologia, né? Respeitando muito o espaço deles, ouvindo essas mães, né? O que elas veem de necessidade, né? Como eu falei, elas trazem muitas questões, né? Então, dessa forma, nós temos criado uma coisa muito bacana, né? Então, a gente recebe feedbacks, né? De, poxa, meu filho foi lá e falou isso aqui, né? Tem um feedback, lembrando agora da importância desse trabalho, que eu sempre fico emocionada, né? Porque tem um aluno que ele não tinha amizades até seus 28 anos. Ele tinha qual deficiência? Ele, paralisia cerebral. Mas consegue se comunicar, né? Tem uma dificuldade motora ali, mas consegue, né? Enfim, fazer tudo, né? Dentro das suas limitações. Uhum. E teve um dia que a gente fez um evento na casa dele. Uma festa, lá tem piscina, enfim, uma pool party. E aí a mãe dele me falou assim, Fernanda, tô aqui chorando. Interfonou, ele falou assim, oi, é o amigo do Mário. Pronto, acabou pra mim. É um amigo. Gente, meu filho tem um amigo. Caraca. Então, olha o significado desse encontro social que nós promovemos, né? Então, às vezes, a gente não tem uma dimensão disso, né? É tão importante pra eles, né? Imensamente E importante. quais são as deficiências que você atende hoje? Autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual no geral, né, paralisia cerebral, né. Lógico, como eu falei, a gente faz uma avaliação, né, porque todas essas deficiências existem níveis, né, mas existem diversas deficiências ali, síndrome de Williams, enfim, tudo que nós vemos que cabe ali para atividade e que a pessoa vai ter um bom aproveitamento também, estamos recebendo, né. Eu sempre digo que também, para além de um diagnóstico, é mais interessante o olhar daquela pessoa, né, o que ela consegue alcançar, o que ela não consegue, quais são as suas dificuldades, suas demandas e como eu posso ajudar com isso, né? Então, às vezes eu recebo uma mãe e falo assim, me fala sobre seu filho, me fala que eu vou ver aqui a melhor forma de ajudar. Né? E aí falo, não, Quero essa saber a atividade... deficiência dele, né? Exato, para mim às vezes... E tem pessoas que não sabem também o diagnóstico, né? Então, já foi em um, já foi em outro. Como e assim? não tem um diagnóstico fechado. Mas de qual? Um exemplo. Não tem diagnóstico. Então, já chutou que pode ser uma bipolaridade, já chutou que pode ser uma esquizofrenia, já chutou um autismo, mas ninguém definiu nada. Caraca. E aí isso gera uma angústia enorme nas famílias, né? Porque fica aí nessa busca de diagnóstico o tempo inteiro. E claro que o Não diagnóstico... sabe como vai lidar, né, com a situação. E o diagnóstico, ele é importante, mas para além de um diagnóstico, o que seu filho está precisando, né? Isso é uma coisa que eu digo até para as crianças, né? Então, às vezes, a mãe ali de uma criança, né, vê que o seu filho tem alguns comportamentos ali que, opa, né, isso aqui tá chamando a atenção, né, diferente das outras crianças, né? Enfim, às vezes a escola direciona também, né? Poxa, né, ele fica mais isolado, ou ele tem comportamento X, Y, né? A gente trabalha na área, costuma ter um olhar assim, né? Tá, mas não consegue um diagnóstico rápido, porque esses diagnósticos são mais... Demorado. São difíceis mesmo, né? Eu não Tem que recebo uma avaliar N pessoa... pontos, né? Exato, não, olhei pra... É isso. É isso. Não, E não é. Às vezes pode ser também até personalidade da pessoa também. exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao dar um diagnóstico, porque isso rotula, né? Então, existem muitas pessoas que às vezes são rotuladas, se limitam, né, e pode ser um diagnóstico errado. E você já viu, já chegou alguém pra você que tava com diagnóstico e depois você falou assim, gente, não tem nada a ver. Já recebi. Tipo assim, esse diagnóstico com a pessoa.
Já recebi, eu recebo muito, inclusive, recebeu o diagnóstico de tal, mas quantas sessões fez? Uma sessão. Impossível. Eu falo, opa, toma cuidado com isso, né? Então, o diagnóstico, ele é feito geralmente por várias sessões, né? Uma avaliação neuro, uma avaliação com outros profissionais, né? Então, uma equipe multidisciplinar. Então, não é, opa, fiz uma sessão que tem tais características, tal coisa, né? Não, mas independente de diagnóstico, nossa, meu filho está com uma dificuldade na fala. Vamos lá, então vamos estimular isso, né? Porque senão você perde um tempo precioso, né? Eu vejo muitas pessoas que ficam em negação também. Não, vai, né? Eu demorei também. Querendo, tipo assim, com medo, né? Porque a pessoa tem o medo de como vai ser tratado, ainda mais filho, né? Na sociedade. Sim. Então, você acha que existe muito essa situação, né? Da família falar assim, não, é dele mesmo, ele é agitado assim mesmo. Sim. Ou não, ele gosta de ficar no canto dele, ele é assim mesmo, e vai passando por cima. Sim, uma negação, né? Então, às vezes, a situação tá clara ali, né? Principalmente para quem vê ali um pouco mais de fora, né? Que é sem tanta emoção ali. Mas, às vezes, a demanda tão grande ali da família, de não, meu filho não tem nada, né? E acaba sendo negligente em algumas questões, né? E esse tempo não volta, né? Então, a pessoa, às vezes, perde ali a chance de estimular. Sim, porque o que acontece? Quando você tá ali na infância, a sua neuroplasticidade, a capacidade de aprendizado... É muito maior, absurdo, né? É muito grande, né? E depois dos 6, 7 anos, não estou dizendo que não aprende, né? Claro que aprende, mas... Não na mesma velocidade. Lógico. Não na mesma velocidade, né? Então, esse tempo aí de estímulo, ele é imprescindível. A demora do diagnóstico, de querer tentar descobrir, prejudica o desenvolvimento da criança para a vida. Sim, e essa negação, né? Então, a gente está falando de diagnóstico no geral, né? Tem algumas pessoas que recebem antecipadamente, né? Enfim, síndrome de Down, né? Mas outros não, né? E mesmo assim, às vezes as pessoas entram numa negação ali, né? É como se fosse um luto, né? Quando você perde alguém, mas é o luto daquele filho que você idealizou e que quando nasceu tinha alguma deficiência, né? E aí as pessoas passam por esse processo que é muito similar ao do luto mesmo, né? De quando você perde algum ente querido. Né? A aceitação é muito difícil. Exato. Então, esse processo que a pessoa passa ali, às vezes eu pego pessoas, né, mães de adultos, e que ainda não aceitam, né? Não aceita o tipo da deficiência? Não aceitam, Qual que, tipo assim, qual você percebe que tem mais essa negação? Em qual tipo de deficiência? Não é um tipo específico, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa. Exato, com o olhar daquela família, com a maturidade que aquela família tem. Entendi. Né? Então, de olhar para aquela pessoa, tá, esse é o meu filho, né? Ele tem essas limitações. Vamos embora, exato. Isso aí, entendi. Ele tem essas limitações, mas ele tem essas capacidades. Sim. O mundo não vai acabar para ele por causa disso, né? Exatamente. Então, tem pessoas que realmente vão dificultando o desenvolvimento do filho. Então, você vê que eles conseguem alcançar muito mais, mas pelas inseguranças dos pais, por uma falta de aceitação, não conseguem. Vejo também alguns diagnósticos, né? Então, por exemplo, autismo, né? A pessoa tem o nível 1, que é um nível que precisa de menos suporte. Sim. Né? E aí as mães, às vezes, né? Ou até os próprios autistas, não aceitam o seu diagnóstico e tem preconceito, às vezes, com outros autistas, né? Então, não, porque eu consigo. Eu não sou assim. Exato. Então, eu não sou autista. Exato. Eu já vi casos de chegarem para o meu grupo e falarem, não, mas é porque meu filho é muito melhor, muito, né? Exatamente, né? É inclusive um capacitismo, né? É crime, mas infelizmente as pessoas fazem isso sem perceber, né? As pessoas comparam muito assim? Uma comparação absurda. Sério? Absurda. Já teve mãe que me pediu para fazer grupos só com autistas de nível 1. Ai, que absurdo, gente. Só com autistas que fazem faculdade. Inclusão? Exatamente. Inclusão o quê? Exatamente. E o que eu falo é... Junto, né? Eu dou um exemplo até meu. Se eu me inscrevi em uma aula de dança. Lá tinham pessoas de 15 anos e tinham pessoas de 60. E eu consegui fazer a aula de dança. Mas primeiro você teve que ser incluída. Exato. No grupo, né? Porque se a pessoa também não fala assim, vamos lá, é 2 pra lá, 2 pra cá, você também não ia saber, né?
Exatamente. Então, quanto esse olhar de um preconceito, né, acaba fazendo com que a Então vem pessoa de casa mesmo, né? muitas vezes vem de casa, infelizmente. Né? E eles vão reproduzindo e vão se limitando, porque não conseguem entrar, não entram num grupo como o meu, por exemplo, não entram em outros grupos também, porque faltam habilidades sociais. Então, a chance que às vezes tinha ali de trabalhar essas habilidades sociais em um grupo mediado como o meu, às vezes não consegue sozinho. Porque é difícil, gente. E aí fica nesse limbo aqui. Muitas vezes entra em depressão, Nossa. Aí vai desencadeando outras coisas, né? inúmeras questões. Inúmeras. Caraca. E você já teve alguém que, tipo assim, você já acompanhou há muito tempo e que aquela pessoa leva uma vida normal, com as suas limitações? Porque, tipo assim, acho que muito preconceito existe, né? Com as pessoas que a deficiência, ela acaba sendo física, Sim. né? Às vezes o cadeirante, o Down, porque você vê, né? Então, acho que o preconceito acaba sendo muito por isso. Por isso que, às vezes, muita gente que tem TDAH, autismo, não fala que tem. Passa, né? Dislexia, passa batido, que depois você fala assim, nossa, fulano tem isso, não sabia. Né? Porque tem o medo do preconceito que vai acontecer. Se já acontece em casa, imagina na rua. Sim. Né? Mas, assim, você já passou por alguém já passou por você, na verdade, que você fala assim, caraca, lá, pega ônibus sozinho, mora sozinho, casou. Inúmeros casos. Tem vários casos que trabalham, moram sozinhos, como você falou, né? Tem alguma moradia assistida, né? Então, ou por profissionais, ou por mãe, né? Que vai lá às vezes dar alguma Mora perto, dá uma olhada. Exato. Mas tem vários gente, isso não casos. precisa de deficiência, não, gente. A mãe vai olhar você sempre. Eu tenho, sou casada e tenho assistida. Minha mãe vem aqui de vez em quando. Fala assim, como é que tá? Como é que estão as coisas aí? Mãe é mãe, né? Mas, tipo assim, muitas pessoas já aconteceram isso. Sim. E você sente o quê? Caraca, eu ajudei. Muito orgulho de ver o quanto eles alcançam diversas coisas, né? Que muitas vezes até a sociedade diz que eles não são capazes, né? E até digo isso em menor escala, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, só em quem trabalha, quem namora, quem casa, mas tem outras coisas ali que você às vezes pensa, né? As próprias mães achavam que o filho não ia ser capaz de tal coisa. E Foi de ver teu lá... amigo. Como Exatamente. foi essa do filho com 28 anos? Exatamente. E, nossa, o quanto é uma realização muito grande quando eu recebo esses feedbacks. E você acaba ajudando a família toda, né? Toda. Porque Toda. se o filho muda, né? Se melhora, acaba que a mãe melhora, o pai melhora, a avó, todo mundo acaba vendo assim, nossa. E acaba acreditando mais. Você vê que os pais acabam dando mais corda. Sim, com Eles certeza. ficam mais seguros, né? Com certeza, eles vão vendo a evolução acontecendo, né? Então, na fala deles também, né? Então, na atividade de habilidades sociais, nós trabalhamos momento de fala, de escuta, de empatia, de pedir desculpas, de reconhecimento, de autoestima, tudo isso, né? E aí, às vezes, as mães trazem alguma coisa muito legal. Nossa, eu tava no carro com ele, e aí ele falou uma coisa, depois ele se consertou, ele pediu desculpa. Ele viu que aquilo ali estava errado, que ele falou, aquele pré-julgamento. Nossa, fiquei espantada. Então, isso é muito legal. Outro dia, a mamãe também me falou assim, ele virou para mim e falou assim, agora é o meu momento de falar. Olha! Ela, Fernanda, eu achei um barato. Ele falou que agora era o momento dele falar. Tá buscando o espaço dele, né? Exatamente. E o que você acha que pode mudar em prol das pessoas com deficiência? Ainda tem muita coisa a mudar. Lógico que tem ganhado uma força, né, um movimento, né, anticapacitista, né, da luta das pessoas com deficiência, de terem o seu espaço, mas ainda tem muita coisa, né? Então, desde uma calçada, né, que enfim para o cadeirante é muito difícil, desde um ambiente, então a nossa festa junina. Uma mãe veio me falar um momento lá que foi uma música que tocou um pouco mais alta. Na hora que ela me falou, eu diminui o som. Eu desliguei a caixa de som lá de fora e falei, olha, esse ambiente aqui vai ficar sem som. Então, eu adaptei. Muitas vezes não se tem isso no social. Outro dia a gente tentou ir num restaurante que ele tinha um cardápio durante a semana que era cardápio simples, né? Arroz com frango grelhado, né? Batata frita. E durante o final de semana era um arroz a curry com tempero. Mais rebuscado. Exato.
E é o tipo de comida que nem sempre agrada a eles. Tem alguns ali que têm seletividade alimentar, então para eles funciona muito Até mais de o basicão. característica, né? Do alimento. Exato. Né, É a característica, né? Isso, Que tem alimento isso. que é mais molinho, né? Exato. Então, eu tentei conversar com o espaço, eles, não, esse cardápio só tem durante a semana. Mas, poxa, tem alunos. E detalhe, eu levando um grupo de 15 pessoas. Que isso, gente? Falei, poxa, tem alunos que não, né, não vão comer esse tipo de alimento. Expliquei tudo, seletividade alimentar, babá. Olha, infelizmente não tem como. E não, ponto. E não, pronto. Então, ou a gente se adequa, né, para ir nesse lugar, então só vai quem come, né, essa comida mais rebruscada, ou vai comer só batata frita, ou então a gente não vai, né? E olha, né, será que custava tanto, né, Não, fazer você esse... disse, imagina você com um grupo de 15. Agora imagina uma família com uma criança só que vai. Ou com uma pessoa só que vai nesse lugar. Como é que faz? Não vai. Não vai. Mas aí você vê, né, ao mesmo tempo que tem pessoas assim, tem pessoas que fazem de tudo para receber, né? Então a gente foi em um outro restaurante que no cardápio dele não tinha macarrão. E tinha um aluno que ele só come macarrão. Ele vou Ele fácil. comprou o macarrão e fez. Pronto. Olha que legal. Então, assim, era uma coisa que não tinha no cardápio dele, era uma coisa completamente diferente. Ele falou, não, a gente vai fazer o macarrão. Então, ele fez questão de incluir e adaptar o nosso grupo. Então, isso é o que faz toda a diferença também. Então você acha que mais aceitação de uma maneira geral, né? Sim, De lugares, de acessibilidade, sim. Fazer o que tiver ao seu alcance também. para Né? tornar a experiência do outro melhor. Sim, às vezes as pessoas só fazem quando toca na ferida delas. Né? Então, muitas pessoas me perguntam, qual o seu vínculo com a deficiência? Você tem um filho, um irmão? Porque geralmente a pessoa acha que você tocou na sua ferida, né? É. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não preciso ter deficiência ou ter um parente com deficiência para lutar pela inclusão. Né? Então, é uma coisa que é válida para toda a sociedade. Quanto que é boa a inclusão como um todo, a diversidade, a aceitação das pessoas. Então, estar em um ambiente inclusivo, um ambiente diferenciado, né, onde as pessoas são diferentes e conseguem conviver mesmo com suas diferenças, é muito rico. Né? Você gera mais empatia. Tanto todo mundo isso... aprende, né? Exato, tanto desde a escola. Né? Então você vê, às vezes, um vídeo ou outro que rola em Instagram, que é, às vezes, uma criança ali ajudando a outra com deficiência. Outro dia eu vi um que era do basquete, né? Um menininho. Barato, né? Olha aquilo ali, a empatia daquele menino, né, com o outro. E você vê a alegria, né, do menininho com deficiência ali jogando basquete com a ajuda do outro. Isso não tem preço, né? Então, quanto isso torna um ambiente mais rico. Então, ver essa necessidade, né, de, não é o meu calo, ainda, né, não pisou no meu calo, mas, poxa, vamos ter empatia ali com o outro. E se um dia for uma necessidade minha? Porque, infelizmente, as coisas podem acontecer. Ajude, né? Então, eu posso ter um filho com deficiência, eu posso sofrer um acidente, né, e ter uma deficiência adquirida, eu posso, né, chegar a uma idade avançada e começar a ter dificuldade de locomoção, ter questões, né, do cérebro mesmo. E aí? Né? Só nessa hora que eu vou pensar? Não, né? Não. E o que você diria, assim, para aquela pessoa que não entende o poder de uma pessoa com deficiência? Eu diria mais nesse sentido de se permita conhecer, né? Se permita estudar sobre isso minimamente, olhar para o outro, para além da deficiência. Então, quantas vezes as pessoas olham na deficiência e, opa, já deixa de lado. Mas não conhece a essência da pessoa. Exatamente. Por trás da deficiência tem uma pessoa. Né? Na verdade, na frente, se a gente parar pra pensar. Com certeza é melhor do que essa que ignorou, né? Sim. Então, antes até da deficiência, tem uma pessoa ali. Então, não ignore isso. Tem casos que você vê que está aí você com seu filho com deficiência. A pessoa só se direciona a você. Ignora. Né? Vê ali, né? Como se não tivesse desejos, vontades. Não é assim, né? Não é assim, né? E digo isso até para as famílias mesmo. Como eu falei, tem muitas questões que vêm das próprias famílias. Às vezes as famílias ignoram a vontade daquela pessoa. Ignoram a vontade de namorar, a vontade de trabalhar, a vontade de ter alguma autonomia. Porque respeito também, né? Porque levam a sua insegurança mais em conta. Porque o mundo tá muito perigoso. Sim, tá perigoso para mim, para você e para todo mundo. Mas como que é deixar o seu filho aí em uma redoma, né? Deixando... Vai ser pior. Quando ele for pra rua, pior. E muitas vezes deixando ele ser infeliz devido a isso. Porque por mais que às vezes você acha que ele não tem uma percepção, é claro que ele tem. Ele olha ali, meu irmão namora,
Por que eu não posso, né? Exato. O que eu tenho de diferente que eu não posso, né? Exato, e por que não? Então, olha ali como uma pessoa que tem seus desejos. Então, vamos ver dentro dessas possibilidades como que ele consegue namorar, como que ele consegue ir a uma padaria, né? Trabalhar até a vida. Exato. Pensar, né? Dar possibilidades ao invés de dar limites. E onde o pessoal te encontra? No Instagram, @interagir e evoluir. Lá nós temos uma força muito grande, tem mais de 8.000 seguidores, postamos com frequência, então é a nossa rede social mais ativa. Criamos agora um TikTok, né, que vamos postar as nossas atividades da oficina de audiovisual. Então vocês vão encontrar a gente por lá também. Tem o Facebook do Interagir e Evoluir e também tem o WhatsApp. Então qual é o WhatsApp? Fala aí. 21 97932 9142. Fernanda, eu adorei conversar com você. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que quem esteja assistindo que não precise estar no calo da pessoa, né? Sim. Apertar o calo dela para ela poder incluir alguém ou ver alguém, né? E se tornar aquela pessoa inclusa. E se alguém também assistir que precisar de ajuda, só falar com você, né? Perfeito. Muito obrigada, adorei o papo, que o projeto cresça mais e mais, alcance lugares inimagináveis. Agradeço imensamente a oportunidade, estou muito feliz de ter esse espaço aqui para falar do projeto, para falar um pouquinho de mim também. É tão importante quando encontramos pessoas que abrem, né, esse lugar para se falar de inclusão. E é através disso que nós vamos alcançando novas pessoas, às vezes alguém que está aí assistindo, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, a importância de incluir. E aí já muda o pensamento. Se a gente atingir uma pessoa aqui, já tá ótimo. Tô feliz. Eu também, muito feliz. E eu espero que se alguém, né, esteja com alguma criança, não feche o olho, né? Não deixa para depois. Então, olha com carinho, que com certeza a vida vai ser diferente, né? Sem dúvidas. Então, pessoal, muito obrigada. Quem chegou até aqui, só agradecer mesmo. Se está inscrito no nosso canal, compartilha, né, dá seu like. Se não está inscrito, se inscreva e passe para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.